Hoje a gente vai falar sobre a importância do cuidado com os pés e que eles precisam muito de atenção, sim, né, Lucas? Exatamente, Fábio. Não só a questão estética, né? Porque cuidar dos pés é uma questão de saúde, é preciso que se cuide desde a fase infantil, enfim. Desde o nascimento, a pessoa já faz o teste do pezinho, por aí tu já diz, né? É uma referência. Daí em diante, deve ser costume, porque o cuidado com os pés, o mau cuidado com os pés pode gerar mais consequências para as pessoas. E hoje, no Bom Dia Responde, a gente vai te ajudar, você que está aí em casa e que de repente não dá aquela atenção devida para os seus pés, a gente vai te ajudar a mudar isso aí. Por essa razão, a gente está aqui com a doutora Eliana Góes, que é dermatologista, vai nos ajudar no quadro de hoje do Bom Dia Responde. A gente está aqui no espaço de consultório, onde geralmente as pessoas vêm em busca desse atendimento, né, doutora? E, para começar, doutora, uma dúvida minha é saber de quanto em quanto tempo, afinal de contas, as pessoas precisam buscar essa atenção mais especializada para saber, de fato, que cuidados tomar com os pés. Bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada Lucas, obrigada Fábio, obrigada pelo convite para eu estar aqui. Então, é importante ter esses cuidados. Na verdade, os pés, ele faz parte do corpo. Então, assim, a pessoa tem que examinar, ficar olhando eventualmente. Há pouco estávamos conversando, tem pessoas que não olham os pés, simplesmente esquecem. E às vezes passa alguma lesão despercebida ali, e quando vem já está meses, anos, né, em vez de alguma coisa mais grave. Então, sempre você deve, independente de sentir algo, você deve sempre estar olhando eventualmente, né, uma vez ao dia, enfim. Então, olhando. Então, se caso você note que tem alguma coisa ali, né, que está ali chamando a atenção, né, diferente, então você vai procurar um profissional, né, que geralmente, se você tem algo na sua pele, você vai procurar um dermatologista. Doutora, a gente está agora num momento em que os trabalhadores estão se arrumando, indo para o trabalho, indo para a faculdade. A gente quer saber da senhora, quem está calçando aí seu sapato, que tipo de cuidado essas pessoas devem ter? Tem muita gente que vai para o trabalho mais pesado, aí calça aquele material mais grosso, vai para uma obra pesada. Tem as mulheres que vão usar seus saltos e tudo mais. Qual que é o recado que a senhora pode passar para essas pessoas e para as crianças também que vão para a escola? Certo. Então, assim, muito boa pergunta. Então, a gente, na verdade, com os pés, a gente tem duas coisas que a gente deve atentar. Tem as questões ortopédicas, então a parte óssea, muscular, que a gente deve optar por calçados mais confortáveis, né? Optar por estar confortável, evitando sobrecargas, né? Principalmente ali, se você está, às vezes, com um sapato inapropriado, às vezes você sente dores, até mesmo na coluna, né? Na parte lombar, enfim. E eu vou atentar mais aqui a parte dermatológica, que é a pele em si. Então, por exemplo, quando a gente tem um trabalhador que usa uma bota, um calçado fechado, a gente sabe que ele deve pelo menos ter ali uns 2 sapatos para revezar. Então, evitar umidade, abafamento, às vezes é difícil, mas utilizar os equipamentos de proteção individuais adequados. Revezar a meia, não usar a mesma meia todos os dias. Então, esses cuidados são importantes. Lavar os pés diariamente, secar muito bem entre os dedos. Às vezes a gente esquece de lavar, acho que a água do banho já está lavando o pé ali. Então, não, tem que ter o cuidado, pegar o sabonete, lavar, às vezes com uma escovinha de cerdas macias, própria para os pés lá, lavar as unhas, enfim. Então, esse cuidado vai se estender a esses trabalhadores, as mulheres que usam salto, né? Então, tem que ter cuidado também para não apertar muito ali na frente, né? Isso pode causar também até unhas encravadas e até as crianças para o calçado não ser apertado e inapropriado. Bom, tá chegando pergunta. A Elaine Cardoso quer saber o seguinte, que como é que ela pode fazer para evitar aquelas famosas rachaduras nos pés? Afinal de contas, isso é um incômodo de muita gente. Tem uma dica especial para essas pessoas, especialmente aqui para a Elaine Cardoso? Certo. Então, Elane, o que é que acontece? A rachadura é uma dúvida muito comum. A gente tem uma causa principalmente ali envolvida genética. Então, assim, a pessoa já tem uma predisposição a ter aquela hiperceratose, que é aquele... o pele já fica mais espesso. E associado também, principalmente, por exemplo, ao ganho de peso, então o peso aumentado, a gente sabe que sobrecarrega os pés ali. E aí por isso que pioram as rachaduras. Além disso, calçados inapropriados, por exemplo, calçados muito abertos, né? Você usar ali se não forem também confortáveis. Então tudo isso vai predispor a essas fissuras, essas rachaduras que muitas vezes são dolorosas. E quais são os cuidados que a gente deve ter? Então, atentar à questão do peso, manter os pés hidratados. Então, tem que hidratar diariamente. Quem já tem essa predisposição, você tem que estar hidratando sempre, né? Tem que ter cuidado, às vezes, em evitar produtos muito ácidos, porque pode agir ali naquelas rachadurinhas e, às vezes, causar feridas. Bom, tem mais pergunta. A Lena Lima está perguntando o seguinte, eu sou diabética e os meus pés racham. Qual é o cuidado maior que eu posso ter?
Então, a população que tem a diabetes, né, às vezes não só a diabetes, mas o hipotireoidismo, tende a deixar a pele mais ressecada, né, principalmente a pele lá dos pés. O diabetes em especial, a gente tem que atentar, a doença está controlada primeiramente, porque o diabetes mal controlado vai ali nos pés, né, o paciente ele pode ter, devido à glicemia, o açúcar no sangue ficar aumentado, pode danificar ali a sensibilidade ali dos pés, e aí o paciente não sentir, às vezes, um machucado, um ferimento, e isso se estender e ficar uma coisa que a gente chama de pé diabético, tá? Então, os cuidados, sempre estar hidratando, usando calçados confortáveis, né, usando meias confortáveis, são todos os cuidados importantes ter, hidratar diariamente. Bom, doutora, vamos entrar numa polêmica aqui em relação aos pés. Polêmica boa. Saber da senhora, assim, muita gente utiliza o talco, né? O talco nos pés, antes de trabalhar, passa o talco e depois calça a meia, calça o sapato. Eu queria saber o seguinte, o mercado agora implementou com mais recente o spray também para os pés. Tem o spray e tem aqueles cuidados que a senhora mesmo falou de lavar bem os pés, secar e tudo mais daquele jeito e já poder calçar. Os três estão corretos? Um pode ser melhor recomendado que o outro? O que a senhora pode dizer em relação a isso? Então, muito bem. Os três estão corretos, são lavar, secar, mas tem pessoas realmente que suam mais nos pés e aí trabalham em condições ali que vai produzir uma maior umidade, por exemplo, trabalhador de frigorífico, de obras. Então, o talco, ele é um veículo que ele vai te retirar aquela umidade. Então, não está errado, pode utilizar. Então, o outro está correto, pode utilizar sim. Bom, vamos lá então com mais perguntas. Tem uma telespectadora aqui que não mandou o nome, mas que quer saber o seguinte. Bom dia, para que meus pés ficam só feridas toda vez que eu uso bota com meias e no trabalho. Qual que é o remédio, qual seria a orientação que a senhora pode passar? Claro. Então, pela pergunta fica um pouco difícil examinar, saber, na verdade ela precisa passar numa avaliação, mas assim, o que é uma das causas mais frequentes pelo que ela está relatando, provavelmente pode ser aquilo que eu falei, né? A umidade, abafamento, quem gosta são os fungos principalmente. Então, uma das causas que eu imagino que seja, mas tem que ser avaliado, pode ser aí uma micose que ela tenha nos pés, né? Que a gente chama de tinha ali nos pés, né? E aí causa realmente essas feridas. Muitas vezes o paciente ele não nota, mas às vezes quando está bem avançado, já nota, já sente dor, enfim. Então, essa questão, se ela está usando bota, meia, calçado fechado, então aquilo que eu falei, revezar os sapatos, colocar ao sol também é importante, porque o sol ele vai secar aquele calçado e revezar também as meias, não usar a mesma meia todos os dias. Doutor, o Edson também mandou pergunta, o questionamento dele em relação ao pé de atleta, né? O que pode fazer para remediar, qual tipo de orientação a senhora pode passar para as pessoas que têm o pé de atleta? Então, o pé de atleta seria isso, né? Essa micose, né? Que a gente tem que prevenir, né? E quando ela já está instalada, fazer o tratamento adequado, porque aquilo lá, então o fungo ele adora umidade e abafamento, então você deixou o ambiente propício para o fungo, é o que ele quer. Então, ele demora a sair, então às vezes a gente usa um remédio, não é o remédio que é o suficiente, o paciente ele tem que ter esses cuidados, só o remédio não vai adiantar, então tem que, além de tratar adequadamente com pomadas, às vezes quando o caso é muito crônico, às vezes a gente utiliza comprimidos antifúngicos até, e também ter esses cuidados, né, de manter seco realmente aquela área. Bom, o Messi chegou num assunto que todo mundo quer, assunto mundial, o chulé. Ele quer saber o seguinte, o chulé, ele pode ser evidência de alguma doença? E eu já emendo a pergunta dele, se pode ser fator hereditário também. Na família, muita gente soa o pé. Quer saber, então, o que pode ser feito? De fato, é uma doença, uma patologia? O que pode ser? Então, o mau cheiro ali, né, o odor ali nos pés, está associado a essa questão da umidade, pelo suor principalmente, né, e também a presença ali de bactérias no local. Então, tudo isso junto faz esse caldeirão e predispõe a esse cheirinho ruim. Então, a gente tem essa questão genética não é tão implicada, mas não chega a ser uma doença, mas realmente é ter esses cuidados, manter seco. Às vezes a gente usa até alguns produtos antitranspirantes ali nos pés, né, que às vezes a gente recomenda de usar à noite. Bom, Paulo Igor, ele está perguntando o seguinte, qual cuidado ele deve ter após jogar futebol? Cuidados também com a higiene do sapato? Paulo Igor de São Brás fazendo essa pergunta aqui dentro do Bom Dia Responde, doutora. Perfeito, isso mesmo, higiene com sapato. Então, você você pode fazer uma misturinha de álcool com vinagre ali, passar dentro do calçado, colocar ao sol. Então, é super importante, a gente está num ambiente bem ensolarado, a gente não tem problema com isso. Então,
pode colocar no sol o sapato e revezar os sapatos. Então, isso é super importante, evitar de usar o mesmo sapato sempre, porque às vezes você está tratando alguma doença, mas você volta e calça de novo o sapato que está lá, né? O agente fica lá, o fungo, né? Se for uma causa de micose. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação. Você vê que muita gente mandou pergunta aqui para a gente, falando, tirando suas dúvidas, fazendo seu questionamento. Doutora Eliana Góes, que é dermatologista e que nos ajudou nesse bate-papo interessante aqui dentro do Bom Dia Responde. Muito obrigado também por você que mandou as perguntas aqui para a doutora. Fábio, eu volto com você. O Márcio está por aqui, mas não está aparecendo, viu, Lucas? Obrigada, doutora, também pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Anotei algumas dessas dicas, muito importantes a gente sempre ficar de olho, principalmente em caso de qualquer situação, alguma suspeita de que tem algo errado com os pés, buscar a ajuda de um profissional o quanto antes. Obrigada, Lucas. Até mais.